Fala família, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Família, no final do vídeo eu vou estar deixando o nosso bilhetinho pronto do dia, então fica até o final para não perder nenhuma dica e nenhuma análise, certo? Já aproveita aí, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos palpites, certo? Lembrando que o link do nosso grupo gratuito, família, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, super odds e muitas outras dicas. Então, família, sem mais enrolação, começando aqui o nosso primeiro palpite do dia entre Chaves e Benfica. Vale lembrar que esse jogo é válido pela Taça de Portugal, certo? A equipe do Chaves, galera, que vem de 4 vitórias e um empate, enquanto a equipe do Benfica, galera, que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 5 vitórias da equipe do Benfica contra nenhum empate ou nenhuma vitória da equipe do Chaves, certo? Vale lembrar também que a equipe do Chaves é uma equipe da segunda divisão do Campeonato Português, certo? Eu acredito que a equipe do Benfica tem tudo para fazer um bom jogo e sair daqui com um bom resultado e garantir uma vaga na próxima fase da Taça de Portugal. Por isso, para esse jogão, família, a minha única dica é Benfica para vencer. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Benfica. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre União Berlim e Borussia Mönchengladbach. A equipe do Borussia, galera, que é a penúltima colocada do campeonato alemão, enquanto a equipe do União Berlim, que é a 13ª colocada do campeonato, certo? A equipe do União Berlim, galera, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, enquanto a equipe do Borussia Mönchengladbach, que vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias para cada lado e um empate, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes. As duas equipes, galera, precisam muito da vitória, tanto a equipe do União Berlim como a equipe do Borussia Mönchengladbach. Eu acredito que tem tudo para ser um jogo bem aberto com 2-3 gols nesse jogão, certo? Por isso a minha dica principal é no mais de 2 gols asiáticos, certo? E para quem quer ser mais ousado, família, quem busca uma odds mais alta com um pouco mais de risco, a minha dica é estar entrando no mercado de ambas marcas. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre PSG e Strasbourg. A equipe do Strasbourg, galera, que é a 3ª colocada do campeonato francês, enquanto a equipe do PSG, que é a líder do campeonato, certo? A equipe do PSG, galera, que vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, enquanto a equipe da visitante, galera, que vem de 4 vitórias e uma derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe do PSG contra uma da equipe do Strasbourg e um empate, certo? Um confronto direto onde a equipe do PSG leva a melhor, certo? Vale lembrar também, galera, que o mais de 2 gols e meio bateu ali nos últimos 4 confrontos diretos entre as duas equipes, certo? Porém, a minha dica principal é PSG para vencer, certo? É uma equipe que joga em casa e precisa da vitória para se manter na liderança do campeonato. É por isso, família, a minha dica principal é PSG para vencer e para quem quer ser mais ousado, quem busca uma odds mais alta com um pouco mais de risco, a minha dica é estar entrando mais de 2 gols e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 3-1 para a equipe do PSG. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Racing e Aldosivi. A equipe do Aldosivi, galera, que é a última colocada do seu grupo, enquanto a equipe do Racing, que é a 11ª colocada do grupo A, certo? A equipe do Racing, galera, que vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, enquanto a equipe do Aldosivi, que vem de 3 derrotas e 2 vitórias, certo? Vale lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram um empate e 4 vitórias da equipe do Racing contra nenhuma vitória da equipe do Aldosivi, certo? A equipe do Racing que ganhou os últimos confrontos diretos contra a equipe do Aldosivi. Eu acredito que para esse jogo a equipe do Racing, galera, seja a favorita a sair daqui pelo menos com empate ou até mesmo com
um bom resultado que a vitória, certo? Por isso a minha dica principal é Racing com empate anula, certo? E para quem quer ser mais ousado, a minha dica é tá entrando de Racing para vencer. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Racing. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Independiente Medellín e Fortaleza. Vai lembrar que esse jogo é válido pelo Campeonato Colombiano, certo? A equipe do Independiente Medellín que é a quarta colocada, enquanto a equipe do Fortaleza que é a terceira colocada, certo? A equipe do Independiente Medellín, galera, que vem de 2 derrotas e 3 vitórias, enquanto a equipe do Fortaleza, que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, certo? Vai lembrar que nos últimos 5 confrontos diretos entre as duas equipes foram 4 empates e 1 vitória da equipe do Independiente Medellín contra nenhuma vitória da equipe do Fortaleza, certo? Eu acredito, galera, que seja um jogo bem equilibrado, porém a equipe do Independiente Medellín joga em casa, na minha opinião, é a favorita a sair daqui, pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado que a vitória, certo? Por isso a minha dica principal é Independiente Medellín com empate anula, certo? E para quem quer ser mais ousado, a minha dica é tá entrando mais de um gol e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Independiente Medellín. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Argentinos Júnior e News Old Boys. A equipe do News Old Boys, galera, que é a penúltima colocada do grupo A, enquanto a equipe do Argentinos Júnior, que é a nona colocada, certo? A equipe do Argentinos Júnior, galera, que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, enquanto a equipe do News Old Boys, galera, que vem de 3 derrotas e 2 empates, certo? Vai lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram 2 vitórias da equipe do Argentinos Júnior contra uma da equipe do News Old Boys e 2 empates, certo? Um confronto direto bem equilibrado entre as duas equipes. Eu acredito, galera, que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado entre as duas equipes, com uma boa probabilidade de a gente não ver de 4-3 gols nesse jogão, certo? Por isso a minha dica principal é no menos de 3 gols e meio no jogo, certo? E para quem quer ser mais ousado, quem busca uma odds mais alta com um pouco mais de risco, a minha dica é tá entrando no menos de 2 gols e meio no jogo. É um possível placar exato, família. 2-0 para a equipe do Argentino Júnior. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Lanús e Godoy Cruz. A equipe do Godoy Cruz, galera, que é a penúltima colocada do grupo B, enquanto a equipe do Lanús, que é a segunda colocada do grupo, certo? A equipe do Lanús, galera, que vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto a equipe do Godoy Cruz, que vem de 4 empates e 1 derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram 4 empates e 1 vitória da equipe do Godoy Cruz, certo? Um confronto direto bem equilibrado, mas onde a equipe do Godoy Cruz leva a melhor, certo? Eu acredito, galera, que seja um jogo bem equilibrado. No campeonato argentino não tem nenhum jogo que seja aí com grande diferença de elenco, de placar. Eu acredito que não seja diferente para esse jogo de Lanús e Godoy Cruz, certo? Porém, a equipe do Lanús já não perde há 5 jogos, enquanto a equipe do Godoy Cruz que já não ganha mais de 5 jogos, certo? Eu acredito que a equipe do Lanús seja a favorita a sair daqui, pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado, que é a vitória, certo? Por isso a minha única dica para esse jogão é Lanús com empate anula. É um possível placar exato, família. 1-0 para a equipe do Lanús. Então, família, começando aqui o nosso próximo palpite do dia entre Boyacá Chicó e Santa Fé. A equipe do Boyacá Chicó, galera, que é a penúltima colocada do Campeonato Colombiano, enquanto a equipe do Santa Fé, que é a oitava colocada, certo? A equipe do Boyacá Chicó, galera, que vem de 3 derrotas e 2 empates, enquanto a equipe do Santa Fé, galera, que vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas, certo? Vai lembrar que nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes foram 3 vitórias da equipe do Santa Fé, 2 empates contra nenhuma vitória da equipe do Boyacá Chicó, certo? Eu acredito, galera, que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado entre as duas equipes, porém a equipe do Santa Fé é uma equipe que vem no melhor campeonato, vem mantendo aí uma consistência maior nos seus resultados. Eu acredito que
seja a favorita a sair daqui, pelo menos com empate ou até mesmo com um bom resultado, que é a vitória, certo? Por isso, a minha única dica para esse jogão é Santa Fé com empate anula. É um possível placar exato, família. 2-1 para a equipe do Santa Fé. Então, família, começando aqui o nosso último palpite do dia entre Amazonas e Novo Horizontino. A equipe do Amazonas, galera, que é a penúltima colocada do campeonato da Série B, enquanto a equipe do Novo Horizontino, que é a terceira colocada, certo? A equipe do Amazonas, galera, que vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, enquanto a equipe do Novo Horizontino, galera, que vem de 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota, certo? Vale lembrar que nos últimos 3 confrontos direto oficial entre as duas equipes foram 2 empates e uma vitória da equipe do Amazonas contra nenhuma vitória da equipe do Novo Horizontino, certo? Eu acredito, galera, que seja um jogo bem equilibrado entre as duas equipes, na minha opinião. É um jogo bem difícil de a gente prever um favorito, porém as duas equipes precisam muito da vitória, um empate não interessa para nenhuma das duas equipes, principalmente para a equipe do Amazonas, e eu acredito que tem tudo para ser um jogo bem aberto, com pelo menos 2 gols nesse jogão, certo? Eu quero ver, galera, também qual é o palpite de vocês para esse jogão, certo? A minha dica e único palpite para esse jogão de Amazonas e Novo Horizontino é o mais de 1,5 gols no jogo. É um possível placar exato, família. 1-1 entre as duas equipes. Então, família, esse é o nosso último palpite de hoje. Eu quero pedir a todos que gostam do nosso trabalho aqui no YouTube para estar fortalecendo o vídeo com seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos palpites, certo? Lembrando que o link do nosso grupo gratuito, família, tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários, certo? Então corre lá no grupo que lá eu mando bilhete pronto todos os dias, super odds e muitas outras dicas. Então, família, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com os nossos bilhetes pronto do dia. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Valeu, falou, família!